Vamos lá. Trem de pouso. Para que serve o trem de pouso? Hã? Trem de pouso, a grosso modo é o que? É a rodinha, né? Toda aquela parte ali que está em contato com o solo. Beleza? Então, o trem de pouso ele vai auxiliar a aeronave para quê? Para taxiar, hã? Para frear, impacto só. para amortecer impacto, lembra? A gente até falou um pouco sobre isso já, não já? Isso. Beleza. Aí, só que o trem de pouso, por que eu deixei aqui um espacinho por um bom para ele? Porque é assim, ó. Quanto à operação, pode ser, existe aeronave que só pousa na água, não é isso? Isso. Existe aeronave que só pousa na terra, no solo, terra falando é o solo. Existe aeronave que pousa nos dois, na água mais no solo, né? Água mais terra. Vou botar assim, né? Fique mais, né? Quem é que só pousa na água, nós chamamos aquela aeronave de hidroplano. Não é isso? É o hidroavião, uma coisa. A terra que pousa no solo, nós falamos que aquela aeronave tem o quê? Aeronave terrestre, só isso. E na água, na terra, são os anfíbios. Tranquilo? Simples. Isso aqui não tem como ser mais simples. Quanto à distância de decolagem, a sua aeronave pode ser o quê? Uma CTOL, uma STOL, não tem nada a ver com stall, de estolar e perder sustentação, viu? Isso aqui é STOL. E a VTOL. Ele está falando quanto à distância de decolagem, tá vendo? Esse TOL aqui vem de Take Off and Landing, ou seja, toca no chão e pousa, ou e decola. Não, desculpa. Pode ser. Toca e decola, beleza? Take off para decolar e land é para pouso, né? Decola e pousa. Se tivesse perguntado o que é o CTOL, é aquela aeronave que percorre uma distância na pista, uma distância convencional. Beleza? Vamos imaginar aqui uma pista desse tamanho. Vou botar uma pista. O CTOL, ele vai decolar aqui, ó. Beleza? O STOL, ou aeronave stall, que alguns falam, que não tem nada a ver com aquele stall de estolar, de perder sustentação, que a gente vai ver depois, que vai com A. Esse aqui é Short Take-Off and Landing, ou seja, pousa e decola andando apenas um pequeno pedaço da pista. Sacou? Ele não precisa correr muito para decolar, só um pouquinho já decola. Então às vezes vocês pensam, aquele cara ali tinha uma aeronave convencional, aí ele pegou e mudou ela para stall. Às vezes ele coloca alguns equipamentos ali que facilita ela correr menos. Beleza? E aí a gente também tem a VTOL, né? Que é Take Off and Landing na vertical. Então o S é de short, né? Short, que é pouso de decolagem curto. VTOL vem de vertical. Por exemplo, tá aqui, ó, né? E já decola. Basicamente alguns helicópteros, né? Beleza? Então toma cuidado. O que você tem que tomar cuidado aqui, ó? Porque muita gente confunde o CTOL de pouso e decolagem convencional, o C de curto. Pouso e decolagem curta. O cara, o C de curto aqui tá curto, tá aqui, não é? Curto é o S. Tá? Só melhorar seu English. Vertical take-off e landing. Quanto à mobilidade. Mobilidade é o que mais cai em prova, né? Nós temos quais tipos aí de trem de pouso? Me ajuda? S-dismal. Hã? Falando lá do inglês, S-dismal. Retrátil. Short, né? Hã? Fixo, retrátil. Nós temos o fixo, o retrátil,
Quer ver que eu já vou mudar a sua cabeça mais um pouquinho, cara? O escamoteável. Escamoteável do Zés 10. O trem de pouso fixo é aquele... Tudo fechado. Calma, velho. O trem de pouso fixo é qual? É aquele que fica totalmente exposto ao vento relativo, ou seja, do jeito que ele foi feito, do jeito que ele foi fabricado, colocou lá na aeronave, vai ficar daquele jeito pra cima. Decolar e pousar, ele vai estar lá do mesmo jeitinho. Não é isso? É. Tem jeito de você pousar de barriga com ele. Mas o ruim é tipo assim, que dá muito arrasto, né? Então, que arrasta? Parasita. Fala. Isso. Arrasta parasita. Arrasta parasita. A gente não viu ainda, tá? Por isso que eu não tô te falando. Mas Falei, ontem a gente fez. falei A um gente olhou pouquinho, falei um pouquinho, mas ainda não Esse arrasta parasita. aprofundei não. O retrátil, qual que é a diferença do retrátil para o escamoteável? É o seguinte, o retrátil, o cara decola, ele decola e puxa para dentro, né? Só que se ele puxou, se ele passou aqui em cima de você, você olhou, você ainda tá vendo, A mão dele. aquilo ali é retrátil. O outro que muda, né? Que é o compartimento. Beleza? Você viu, só puxou, ele é retrátil. Então ele fica parcialmente exposto ao vento relativo. O que é vento relativo? A gente vai estudar isso depois, não. O vento relativo é o vento que está batendo na aeronave, tá? Ele, por ele bater na aeronave, ele ganha essa honraria. Para ser chamado de relativo. Os que não batem, eles não... Já o escamoteável, o que tem ele? É aquele que fica totalmente recolhido dentro de um compartimento próprio. Boeing, tudo da vida é o que? Escamoteável, né? Bonanza também tem. Agora puxou um pouquinho, você ainda viu, né? Os 210, a maioria. Ele é o que? Retrátil. A maioria é retrátil. Que aquela tampa dá defeito mais. Fica exposto. Você viu ele ainda? Você também joguei. Ele é retrátil ou é comercial? Aí você Não, é retrátil. é retrátil. É porque ele fica exposto à roda. Você tá vendo a pedacinho, rodinha? pedacinho. Ela puxa todinho, mas você ainda vê ela. Aqui passa Agora o por Boeing. É uma isso. rachinha. Agora o Tudo Boeing. fica vendo. Agora que Eu o achava Boeing- que era retrátil. Agora aqui com o Boeing. Não, esse é retrátil. Você viu, ele é retrátil. Eu achava retrátil que era o que guardava tudo, né? Pois é, todo mundo acha. Tá? E até hoje você for, todo mundo chama. Puxou um pouquinho, recolheu na prática, todo mundo fala retrátil. É, todo Você mundo. nunca vai ver ninguém falar assim, aquele trem de pouso é um escamoteado. falando. Eu nunca ouvi falar disso. Prazer. Assim. Escamoteado. Beleza? Quanto à disposição das rodas, você já viu? Tem avião, né? O helicóptero. O helicóptero, a maioria é o quê? Fixo. Só que o trem de pouso fixo do helicóptero a gente chama de quê? Skid. Isso deve ser um skid, tá? Esse de sexo, né? Não, tá SKID. Beleza? Aí, Skid. mas tem retrátil, tem escamoteado, uns Tem também. melhorzinhos. Usar isso da vida. Quanto à disposição das rodas do avião, já viu? Tem avião que ele tem as duas rodinhas aqui, né? As duas aqui no meio. Tem um que tem um na frente e tem outro que ela tá onde? Lá atrás. Aí tem o nome, beleza? Ó, vou aprofundar demais no desenho não. Se eu tenho um trem de pouso aqui, esse trem aqui, ó, ele é chamado de quê? Todos os dois tem esse, ó. Esse que é chamado de trem principal. Esse é um que também todo mundo fala errado, né? É. Todo mundo fala errado isso aqui também. Trem principal, beleza? Se ele
tem além do trem principal, um aqui na frente. O que a gente chama isso aqui? Esse aqui é o triciclo. Aqui na frente, isso aqui chama trem do nariz. Nós chamamos lá na aviação triquilha. Vai. Bequilha. Bequilha, né? Tá mais ruim ainda, mais feio ainda. Não. Presta atenção, seus cavalos. Aqui, ó. Tá vendo o avião aqui? Esse aqui é quem? É o trem principal. Aquele que tem a rodinha aqui atrás é que nós chamamos de Bequilha. E nós chamamos na frente, né? Falei, me aprendeu tudo errado. Mas foi enganado. não chamo da frente de biquília, muito menos triquilha. É trem do nariz, tá? E aí o que pode cair um pouco aqui mais? Ah, esse aqui é o triciclo, esse aqui é o aeronave convencional. Bueirinho da vida. É pedal à vontade de comer. Biquília ou biquília doida. O trem do nariz caiu na questão da prova do Marcos. Eu não sabia. O trem do nariz, ele pode acontecer que quando você estiver correndo, ele dá uma vibraçãozinha. Tá? Essa vibração é chamada de shimmy. Shimmy. Vibração no trem do nariz na hora, vibração direcional no trem do nariz na hora da corrida da decolagem. Aí ele vem aqui e bota um amortecedor para consertar isso, tá? Então quem conserta o shimmy é um amortecedor de shimmy. Que ele tem isso não. Amortecedor de shimmy, tá? O que é shimmy? O que é shimmy? Vibração direcional que dá no trem do nariz de aeronave triciclo na corrida da decolagem. Pá. É isso, né? Viu só? Vai quebrando paradigmas na sua vida aí, mano. É assim. Não adianta fazer biquinho. Na hora da prova, você aprendi desse jeito. Não adianta falar. Entendeu? Muita gente não. Tem cara que fala. Mas eu aprendi a vida inteira, aprendeu errado, velho. Aprendeu errado, assume que você aprendeu errado e pronto. Engole não é fácil, né? Porque eu ficar resmungando, eu comecei a resmungar, depois já rapidinho parei. Ó. Pneu. Vamos falar um pouquinho de pneu. Vai falar de roda não, nem cai roda em prova mais. Flange, meia, flange. Vamos. Mas nós vamos falar do pneu. Para que serve o pneu, né? O pneu ali, tá lá, para ajudar a sua aeronave a fazer o quê? Um rolamento, né? Para rodar a aeronave na pista ali, não é isso? Não é isso? Para ajudar ela a andar. Aí, o que cai? Por ser muito fácil, quais são as partes do pneu? A parte que pega no chão, a gente chama de banda de rodagem. Quando ele começa a desgastar e começa a aparecer quem? Os araminhos, não é isso? A gente chama isso aqui de quê? Lona. As lonas tá são na lona. Então, tá na lona é o quê? Tô na lona, viu? É a carcaça resistente. É isso aí, tá na lona. Tá tô na lona ali, não. Mais não. E os sucos, né? Porque são feitos, o pneu tem uns rasgadinhos, não dá pra fazer não. O pneu não tem uns rasgadinhos dele? Tem uns rasgadinhos ali chamados de sucos. Fuga da água. Isso. Pra isso. Coisa que você não sabe o que é isso, você não tem, né? Liga, você vai, volta e foda-se. Fuga da água para evitar o... Você já viu? Dá pedal, Já viu dá algum motor, vídeo? sai. Você já viu Para algum evitar pegando a vídeo? aquaplanagem, não é isso? Isso. Já viu? Isso aí. Tranquilo? Se cair você na prova, uma pergunta de prova. Quem que suporta a pressão do pneu?
Aí, com as alternativas, tá lá assim, ó. Câmara de ar. Beleza? Aí, é lógico, a gente aprende aqui que não existe câmara de ar mais, assim, pelo menos não era para existir câmara de ar mais em pneu de avião. Então, quem suporta a pressão é o próprio pneu. Só que uma vez eu vi uma questão cair em prova e muita gente errou. Ah, Paulo, um dia você me explicou que quem suporta a pressão na hora do impacto ali do pneu é o próprio pneu, mas é porque você disse que a maioria dos aviões não tem, cara, não tem câmara de ar, mas nem bicicleta tem mais, né, câmara de ar. Mas lá na minha prova, hoje que caiu na prova, caiu assim, ó, um pneu com câmara de ar, ao pousar, quem que suporta a pressão? Aí os caras, a maioria foi na câmara de ar. Ou pode ter câmara de ar. Mesmo tendo câmara de ar, quem suporta a pressão do pneu, ainda a resposta continua sendo o próprio pneu. Beleza? Se cair tentando te enganar nessa parte aí. Sim, senhores? E senhoras? Freio. Vamos falar de freio agora. O freio, nós temos dois tipos de freio, né? O freio... Ai, fala aí. Qual que é o primeiro? Tambor. Hã? Tambor. O freio a tambor e o freio a disco. O que você precisa saber? Quais são as partes, né? O que tem no freio a tambor? Vai dar pra baixo, não. Os freios a tambor. Quais são as partes que tem no freio a tambor? Vamos, tambor. Sapatas. Tambor. Cilindro. Sapata e o cilindro. E o disco. Além do disco, pinça e as pastilhas. O que cai na prova aqui? Cai assim, ó, eles gostam de colocar para te confundir. A freagem ocorre quando? A frenagem ocorre quando? No freio a tambor é quando os tambor se expandem. Ele abre, né? O tambor abre para frear. E no freio a disco é quando as pastilhas se comprimem. Então é o contrário. Freio a tambor, freio a disco, disco comprime. E tem algumas coisinhas, só ler. Beleza? Aí fala, freio a disco, o disco gira junto com a roda. Tem algumas coisinhas assim que é bom dar uma lida. Tá? Tá aí. Mas assim, eles pegam aqui mais ou menos esse linguajado. Mas o foco aí é o linguajado aí. Tá bom? Aí, por que eu deixei o amortecedor para falar ali junto com o acionamento do freio? Porque é onde às vezes pode confundir. Porque para a nossa prova, amortecedor, nós temos quais tipos de amortecedor? Me ajuda. Amortecedor hidráulico, pneumáticos e mecânicos. Pneumático ou Mecânicos. ele fala hidropneumático, óleo pneumático. E acionamento do freio? Hidráulico. Tá lá no acho que outro parte. Pneumático e mecânico. Beleza, velho. Deixa eu ver aqui qual que é a loucura de vocês. Eu perguntei de amortecedor. Aqui, amortecedor hidráulico e hidropneumático. Você viu que falaram e eu não coloquei, né? Porque na verdade é hidropneumático ou óleo pneumático. Hidropneumático ou óleo pneumático. Acionamento do freio, que é hidráulico, pneumático e mecânico. Porque amortecedor mecânico é você falar que não tem amortecedor. Não é? Aí nós temos isso, ó, um amortecedor hidráulico, a gente vai ver aqui no sistema hidráulico, é nada mais, nada menos que tem o quê? Um fluido ali, né, que vai fazer esse amortecimento. Nem cai muita coisa, o que cai na prova é só saber os tipos que tem, beleza? Não é isso? E o hidropneumático, além de ter o ar,
né? Porque o hidráulico basicamente é o ar que vai suportar ali, né? Tem aquela agulhinha, quando ele passa, ele segura um pouco e joga para cima, para não deixar ela balançar. Já viu o que é o funcionamento? Tá vendo? E o hidropneumático é que além dele ter o ar, ele tem o que? Ali algum fluido. Fluido pode ser, às vezes pode ser água ou óleo. Beleza? E no acionamento do freio, pode ser hidráulico. Quando você vê aqui, ó, pneumático é apenas ar. Tá bom? Pneu é apenas ar. E mecânico é cabos, né? Então, que gosta de quebrar bastante prova é confundir. Falar que existe amortecedor mecânico ou amortecedor pneumático. Existe amortecedor pneumático? Não. Existe amortecedor hidropneumático. Ah, não existe amortecedor. Quais são os tipos de amortecedor que existe? Hidráulico, pneumático e hidropneumático? Não. Então eles gostam de fazer essa troca aqui para te confundir. É isso que basicamente vai cair na prova, né? Amortecedor são só dois tipos: hidráulico e hidropneumático. Acionamento do freio são três tipos: hidráulico, pneumático e mecânico. Depois colocar hidropneumático no acionamento, né? E o cara confunde. Isso, é isso que acontece. E para finalizar aqui, sistema hidráulico. O que a gente precisa saber do sistema hidráulico? Primeiro, quem que fez? Porra, é essa fazendo esse barulho? Tem como pôr um silencioso? Estragando minha aula, fala. Quem que é isso? É o seu? Caralho. Dá 0 pra ele. Sistema hidráulico, quem que fez? Pascal. Ó, toma cuidado, sabe? Onde que eles gostam de sacanear aqui? Porque você lembra lá o aeródino? De quem que é a lei lá do aeródino? Terceira lei de Newton. Do aeróstato, Arquimedes. E do hidráulico, Pascal. Então, meu amigo, vamos fazer essa saroba aí, falando que o Pascal é o que fez o aeródino. A lei do Pascal é do aeródino. Então, falar que o sistema hidráulico foi a terceira lei de Newton. Sacou? Vamos tentar te confundir aí, mas a gente não cai nessa mais não. Sistema hidráulico é feito pelo, quem é baseado em qual princípio? De Pascal. O que o Pascal falou? Antes de tudo ele falou assim, ó, principal pergunta da prova: o rendimento mecânico nunca será nulo. Como assim? Cara, para que serve um sistema hidráulico? É para você, por exemplo, se eu ia fazer uma força aqui, se eu tenho um sistema hidráulico aqui, é para eu reduzir a minha força várias vezes, né? Ou aumentar. Porque quando a gente olha para o lado laboratorial, às vezes uma forcinha que você faz estraga o negócio. Então aquela força, às vezes ela faz reduzir, tá bom? Por isso que fala que não pode ser nula, ela pode ser negativa. Às vezes você faz uma força de 10 kg força e o resultado dela é 1. É lógico que quando a gente pensando na aviação, o rendimento mecânico toda vez tem que ser o quê? Positivo, né? Tipo assim, se você fizer uma força de 10, é do macaco, você faz uma força e ele levanta o carro. Não é mais ou menos isso? Então, o hidráulico, o sistema hidráulico, ele não pode ser nulo. Ele pode ser positivo? Na maioria das vezes sim. Pode ser negativo? Pode. Pode também. Ou seja, é porque a gente pensa só em ele ser positivo. Fazer uma força e ele fazer muito mais força. Então ele vai ser positivo. Pode ser negativo também. Tá bom? A força que você faz ele ser menos lá. E aí tá. O que cai aqui? Cai assim, ó. Qual que é a forma? Rendimento mecânico é o que? A força resultante dividido pela força aplicada. Ficou? Então a força resultante, o que resultou, dividido pela força aplicada. Ou também, rendimento mecânico pode ser o deslocamento do primário, que é o primeiro que você está mexendo ali,
dividido pelo deslocamento do atuador ou secundário. Você faz essa divisão, cara, eu preciso entrar muito em detalhes aqui? Não, vou te perguntar. Não vai ter um amortecedor lá explicando o que está acontecendo naquele amortecedor. Por isso que eu não entro em detalhe aqui. Porque senão a gente tem que pegar um sistema, mostrar um sistema funcionando, não tem necessidade nenhuma. É só você saber que rendimento mecânico ele não pode ser nulo. Ou seja, a força que você, o resultado daquela força que você aplicou, não pode ser igual a zero. Por quê? Então, se eu empurro isso aqui, eu gasto 10 kg de força para empurrar isso aqui, aí eu ponho um sistema hidráulico aqui e eu tenho que gastar os mesmos 10 kg de força, qual o rendimento que teve aqui? Zero. É isso que ele está querendo explicar, sacou? Então eu preciso de um sistema hidráulico onde ele não está funcionando para nada. Então, quando você faz essa divisão aqui, dá isso. Sim, senhor? E às vezes eles colocam até assim, ó, tipo assim, eu já vi uma vez, eles te dão a força resultante, te dão a força aplicada, dá o deslocamento do primário e pede o deslocamento do secundário. É a mesma coisa. Se aprofundar demais, pode cair questão que você tem que precisar de fazer uma matemáticazinha aí, mas é muito difícil. O que que cai? Que não pode ser nulo, quem fez é o Pascal, utilizado em pequenas aeronaves, que aeronaves para acionamento de freio, amortecedor, força restante dividido pela força aplicada, e o deslocamento do cilindro primário dividido pelo deslocamento do cilindro ou atuador. Sim, senhores? Bom? Então vamos lá. Revisando. Trem de pouso serve para quê? Taxiar, frear, amortecimento de impacto. Quanto à operação, se for na água, é um hidroavião ou hidroplano. Na terra, terrestre, na água e na terra são os anfíbios. Quanto à distância de pouso e decolagem, o CTOL, ele pousa e decola no tamanho convencional. STOL, ele pousa e decola em pista curta. E o VTOL, pousa e decola na vertical. Quanto à mobilidade, nós temos o trem de pouso fixo, ou esqui, no caso do helicóptero, fica totalmente exposto ao vento relativo. O retrátil, parcialmente exposto ao vento relativo. Escamoteado, totalmente recolhido dentro de um compartimento próprio, ou seja, esse aqui não vai pegar arrasto depois que fica preso dentro do compartimento. Quanto à disposição das rodas, nós temos o trem de pouso triciclo. Se você quiser até colocar aí, ó, geralmente ele faz que tipo de pouso? Pouso de pista, os triciclos. Preciso te perguntar. Você vem e toca, né, o de trás, depois o da frente. Esse é o pouso de pista. É o que acontece com o triciclo. Geralmente você pousa o trem principal e baixa o trem do nariz. Dentro dele ele pode ter uma vibração direcional no trem do nariz, que é chamado de shim, e para consertar isso a gente coloca um amortecedor de shim. O trem de pouso do avião, chamado de convencional, é que tem um trem de pouso lá atrás. A gente não chama de trem de pouso, a gente chama de bequilha. Esses são os convencionais, geralmente efetuam um tal de um pouso chamado pouso 3 pontos. Queria colocar aí. Pouso 3 pontos, pouso de pista. Pneu. Existe aquela parte que efetua a superfície desgastável, tá aí. A superfície desgastável é a banda de rodagem. As lonas, que é o arame, carcaça resistente. Os sulcos, que serve para efetuar a fuga da água, para evitar a aquaplanagem. E lembrando que a principal pergunta que cai de pneu é: quem suporta a pressão do pneu é o próprio pneu. Tem câmara de ar? Foda-se. Continua sendo o próprio pneu. Freio, nós temos freio a tambor, freio a disco. Freio a tambor, tem o tambor, sapata e o cilindro. Lembrando que para efetuar a freagem é quando o tambor se expande. E o disco, freio a disco, é o freio que tem pinça, pastilha. E o disco é quando as pastilhas se comprimem. Amortecedor, nós temos dois tipos: amortecedor hidráulico e amortecedor hidropneumático. Acionamento de freio hidráulico,
pneumático e mecânico. O sistema hidráulico, temos que saber que quem desenvolveu ele foi um rapaz chamado Pascal. Rendimento mecânico nunca pode ser nulo. Rendimento mecânico é a força resultante dividido pela força aplicada. E também o deslocamento do primário dividido pelo deslocamento do secundário. Onde nós vimos o sistema hidráulico? Acionamento freio, amortecedor e dentre outras cositas mais. Tipo assim, espetinho.